Estamos no ar com o Vida Vivida. Trouxemos ao programa de hoje um consagrado compositor da música popular brasileira. Suas letras já foram cantadas e gravadas por nomes como Nora Ney, Elisete Cardoso, Jamelão, Dick Farney, Lúcio Alves, Ana Lengruber e Elis Regina. Precursor da Bossa Nova, compôs com Tom Jobim a Sinfonia do Rio de Janeiro, um belíssimo trabalho em homenagem à nossa cidade maravilhosa. Seu nome é William Blanco de Abrunhosa Trindade, mais conhecido como Billy Blanco, que completou 80 anos no dia 8 de maio deste ano. Seja bem-vindo ao Vida Vivida, Billy, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela saudação. Billy Blanco, nome estrangeiro, produto nacional, se apresentando pela primeira vez aqui na sua televisão. Nós vamos bater um papo e responder as perguntas do pessoal ligado no Vida Vivida. Perfeito. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais a história de Billy Blanco. Todo de branco, bigode e chapéu. É assim que Billy Blanco costuma caminhar por Copacabana, ostentando o mesmo charme de quando ainda era um garotão e conquistou Dona Ruth, com quem é casado há 50 anos. Tiveram 3 filhos, Bilinho, Paulo e Mônica. A família se multiplicou e hoje Billy tem ao todo 9 netos. Nascido em Belém do Pará, é o caçula de 7 irmãos. Filho de Almerindo, um brasileiro de Belém, e Rosália, uma espanhola de Vigo, desde pequeno ouvia as rádios Nacional e Mairim que veio. Boa praça que é, conquistou amigos que, como ele, se tornaram grandes nomes da música popular brasileira. Pixinguinha, Ari Barroso, Baden Powell, Ângela Maria. Ao compor a trilha sonora da peça Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, em 1974, não imaginou que receberia os cumprimentos do então presidente da República, Castelo Branco. Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Billy Blanco compõe diariamente como forma de oração. Billy, são 80 anos de vida. Você se arrepende de alguma coisa que fez ou não fez durante todo esse tempo? Eu nunca me arrependi de nada que fiz. Só me arrependi daquilo que não consegui fazer. Certo? E o que foi? Várias coisas. Como, por exemplo, ser um grande compositor popular. Gostaria de ter sido. Né? Gostaria de ter sido um bom arquiteto. Fui um arquiteto medíocre, igual a milhares de arquitetos. E também muitas coisas que a gente, no decorrer da vida, não dá para lembrar, mas a gente gostaria de fazer e não fez. Desde criança você sonhava já? Você já gostava de compor, de escrever? Eu já era pretensioso. Eu sempre quis ser um compositor popular. Isso sempre quis, desde moleque. Porque eu escutava as rádios daqui do Rio, lá no Pará, e escutava prestando atenção para as letras de Noel Rosa e a música de Vadico. Coisas que me impressionaram vivamente, porque eram diferentes de todas as outras músicas que chegavam por lá. Você lembra da sua primeira composição? Foram algumas feitas na mesma ocasião, era vamos dizer, um pacote. E talvez a principal naquela ocasião, que foi tocada em rádio, mas não foi gravada, foi apresentada na Rádio Nacional por Leda Barbosa. Não gravou, mas cantou com muita propriedade, uma música chamada Samba de Morro. Depois fiz outras e gravei a primeira com Dolores Duran, chamada Outono, naquele tempo de Rádio Nacional, onde muita coisa aconteceu. Aliás, eu queria que você falasse um pouco da Dolores Duran. Minha amiga, foi namorada naquela ocasião, eu era solteiro e ela também, e uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci pela qualidade humana, qualidade artística e pelo exemplo de pessoa. O que você faz para manter essa vitalidade toda, Billy? Basta estar vivo. Vitalidade é sinônimo de vida, né? E a família, Billy? Você sempre foi um pai coruja, um avô coruja? Gostava de participar sempre e gosta? Sempre participei. Tanto que eu deixei os meus filhos serem o que quiseram ser. Bilinho, por exemplo, quis ser músico. Então ele entrou na faculdade de desenho industrial, desenhava bem, mas trancou a matrícula e foi para os Estados Unidos, entrou em Juilliard School, estudou música e depois voltou para cá. Hoje ele vive só de música, tá certo? Ele, seus 6 filhos, sua mulher, eles têm um conjunto vocal, todos leem música, chamado Família Blanco.
E sempre me dei bem com todos eles e eles muito melhor ainda comigo. Você tem um neto chamado Pedro Sol que Pedro Sol. Tá arrebentando aí nas paradas. Tá. Ele procura muito o avô? Pede muito conselho ao avô? E participa sempre que eu estou fazendo um show, ele vem dar uma canja, entendeu? Quando ele está fazendo show, me chama para dar uma canja com ele, a gente se identifica muito. Não pelo estilo, pela espécie de música que fazemos, que ele é música jovem, e eu sou a minha música. Né? Uhum. Agora nós vamos para a primeira telinha, Billy. Billy, você teve que pedir a mão da sua esposa, Dona Ruth, em casamento aos pais dela? Conta pra gente como é que foi. Eu pedi... Há 50 anos atrás? 50 anos atrás. Eu pedi. A mãe já tinha falecido quando nós éramos namorados ainda. E eu pedi ao pai dela, que morava no interior e que representou aqui, foi o tio Américo Manga, pai de Carlos Manga, com quem Ruth morou e se criou, né? Veio para cá, no interior de São Paulo, com 10 anos, e onde eu a conheci. Fui mostrar música para filme para Carlos Manga, conheci a Ruth, tá certo? Ainda ninguém tinha se habilitado, né? Uhum. E aí então eu entrei. Mas naquela época, artista, músico, não era tão bem conceituado como hoje. Não Claro, teve algum problema? Quem tinha violão embaixo do braço, não. Não, nunca tive problema nesse sentido, porque eu tinha um ciclo de amizades respeitável. E diante disso, o meu comportamento valia mais do que qualquer atitude que um rabequeiro comum podia ter. Eu era um rabequeiro que me situava numa posição, vamos dizer, talvez diferente dos outros, né? Maneira que nunca tive problema pelo fato de ser violeiro. Agora, Billy, você saiu do Belém do Pará em meados da década de 40 para estudar arquitetura em São Paulo, que não tinha lá. Foi. Queria que você contasse como é que foi chegar em São Paulo e posteriormente no Rio. Se você, desde Belém do Pará, já almejava o... Já. Eu já vim para cá com a cabeça feita para ser um compositor popular. Já tocava um pouco de violão. Vim para cá quando eu conheci Tom Jobim. Ele me ensinou as primeiras notações musicais, o princípio da música escrita. Depois ele me mandou para a irmã do Radamés Inátali e eu continuei a estudar. Mas eu vim para cá para ser um compositor popular. Estudei arquitetura porque era que estava mais de acordo com a minha maneira de ser. Eu desenhava bem e eu gostava de arquitetura. Então eu fui para São Paulo, fui até o 4º ano de arquitetura no Mackenzie College e depois vim para o Rio e fiz o 4º e 5º aqui e me formei aqui no Rio. Então vamos para mais uma telinha? Billy, Tom Jobim foi um grande parceiro seu musical. Assim. Como vocês se conheceram? Bom, quando eu cheguei aqui no 4º ano de arquitetura, na faculdade, eu conheci uma colega de turma, muito querida até hoje, chamada Bettina Kaiserman. A Bettina então disse, você é compositor, tá gravando, vai gravar, né? Já estavam dando notícias, já estava começando, era o começo de vida. Nós tivemos aqui um colega que era para estar aqui na nossa turma, bom desenhista, entrou em 5º lugar, e naquele tempo 5º lugar era extraordinário, porque as provas de vestibular não eram múltipla escolha, não é? Uhum. Era escrita e oral a prova, não é? De maneira que tinha que saber a matéria, senão não entrava. Naquele tempo era duro, viu? Inclusive para gravar. Pois muito bem, ela disse, tinha aqui um jovem que era para estar aqui conosco, que ele toca piano hoje, e é compositor. E eu disse, como é o nome dele? Ela me disse, é Antônio Carlos Jobim. Eu disse, olha, eu já ouvi falar nele em São Paulo. Onde é que ele se encontra? Então ela me disse que ele tocava, sabia que ele tocava na noite, num bar chamado Posto 5, na Atlântica, na Avenida Atlântica, Copacabana. E eu fui bater lá de noite. Estava o Tom no teclado, um copinho em cima do piano, e eu cheguei com o meu copinho, botei junto dele e me apresentei. Ele tocando, eu disse, olha, eu sou Billy Blanco, seu colega de turma, você devia estar lá comigo, mas você se arrancou. Depois eu fiquei sabendo que o Tom Jobim, no meio do 1º ano, pediu ao padrasto, grande Celso Frota Pessoa, que ele não queria mais estudar arquitetura nem engenharia. Pediu ao padrasto que
alugasse um piano para ele. Aí, digo eu, bendita opção. Deu no que deu, né? E aí, Tom, conversamos lá, eu disse que o que eu estava fazendo, que não estava, mostrei alguma coisa para ele ali, assim, na beira do piano, ele me convidou a ir à casa dele. Eu fui à casa dele, fiquei conhecendo e começamos a fazer algum trabalho junto. O primeiro, assim, foi logo a Sinfonia do Rio de Janeiro. Fizemos Teresa da Praia, fizemos Sinfonia do Rio de Janeiro, fizemos Acho que Sim, fizemos Esperança Perdida. Só na Sinfonia do Rio de Janeiro já tinha 12 movimentos. Billy, desculpa a gente te interromper. O Vida Vivida vai dar uma paradinha, mas volta já. Aguarde. O Vida Vivida está de volta, conversando com Billy Blanco. Billy, Estatuto da Gafieira, primeiro grande sucesso que estourou nas paradas na voz de Inesita Barroso. Queria que você contasse como surgiu essa música. Bom, surgiu numa prancheta de trabalho de arquitetura. Eu era funcionário do Plano Postal Telegráfico, era arquiteto. Veio a ideia, eu escrevi no próprio desenho que eu estava fazendo, para não esquecer, né? Fiz uma pauta rápida, fiz a melodia e escrevi a letra, para não esquecer. Agora, e essa música eu mostrei para a Inesita lá em São Paulo, e ela mesma disse que o indicado para cantar era um cantor novo, chamado Jorge Veiga, no Rio. Eu disse, eu vou levar para ele então. Leva. Conforme for, volta. Eu vim para o Rio, fui à Rádio Nacional, o Haroldo Barbosa me apresentou ao Jorge Veiga. O Jorge Veiga me recebeu numa sala lá, muito importante o Jorge Veiga naquele tempo, né? Então, perguntou o que eu queria, eu disse que eu tinha uma música que eu achava que era o jeito dele e que gostaria de mostrar para ele. Ele andou para lá, andou para cá, disse, você foi apresentado pelo Haroldo Barbosa, que me merece muita consideração, mas eu não quero nem escutar. Eu disse, como? Não quero, porque eu posso gostar. Era 1949. E eu já estou lotado de música até 1952. Nossa. Não tem vaga para botar a sua, se eu gostar. Tá bem. Tchau, 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 tchau. Voltei para São Paulo. Cheguei lá, fui à casa da Inesita, ela disse, como é, o homem ficou com a música? Eu disse, não. Aí contei, ela disse, tá bom. Posso gravar? Eu digo, pode. Aí ela gravou. Gravou naquele jeito dela. Minha amiga cantava coisa caipira, né? O cavalheiro que fizer o seguinte, em vez do cidadão, né? Mas ficou uma gracinha. A música fez sucesso. Você frequentava gafieira naquela época? Dona Ruth não estava jogando, não? Eu também tocava em gafieira, que eu era músico profissional já nesse tempo e tocava em gafieira. Né? A essa altura, a música saiu, quando chegou pelos idos de 55. Eu tirei um disco de ouro, ganhei um disco de ouro com a letra da Sinfonia do Rio de Janeiro e a música de não sei o que, e também foi junto com Ataúfo Alves. Ele ganhou como compositor e eu como letrista. E a essa altura, fiquei mais ou menos manjado no meio, né? Jorge Veiga encontrou comigo na cantina do César de Alencar. Disse, Billy Blanco, eu já conhecia o Jorge de outros encontros, de outros sambas. Billy Blanco, amanhã vá na Continental, às 2 horas que eu estou gravando uma música sua, que você devia ter dado para mim, nunca devia ter dado para aquela mulher que canta caipira. Aquela música era minha. Aí eu fiquei assim, qual é esse? Estatuto da Gafieira. Eu digo, sim. Amanhã, 2 horas lá. Eu digo, 2 horas lá. 2 horas eu estava lá, a música foi gravada, acabou de gravar, eu fui na técnica, era o Norival Reis, querido e falecido amigo. Norival, tá resolvido? Tá. Não há chance dele arriscar, dele apagar? Não. Posso ir no gogó dele? Pode. Aí eu chamei o Jorge Veiga na técnica e disse, Jorge, senta aí. Olha bem para minha cara. Eu disse, você me manja? Manjo, Billy Branco. Eu digo, você sabe que eu fui amigo do Haroldo Barbosa? Não me consta, nem sei porquê. Não lembra de mim na Rádio Nacional? Eu disse, não. Eu te vi ano passado.
Você estava com o Tom e não sei mais quem. Por que você está dizendo isso, meu irmão? Pelo seguinte, porque essa música que você gravou, eu fui te mostrar em 1949 e você não quis nem escutar. Não, não é possível. Não quis nem escutar, porque você já estava lotado até 52. E você está gravando agora em 55 por sua livre e espontânea vontade. O que me alegra muito. Porra, mas é mesmo, será? Você lembra dessa música, da letra? Você lembra da letra dessa música? Lembro. Pode cantar um pouquinho? Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizer o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, debruçar-se na bebida sem querer pagar, abusada umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado se balançar o corpo, vai para a mão do delegado, balançou o corpo, vai para a mão do delegado, pois é, para ele, né? Quem você acha que gravaria essa música hoje? Quem você acha que seria o cantor? Hoje? Hoje. Ah, Bezerra da Silva, qualquer um do pagode. Qualquer um do pagode poderia gravar. Até eu gravei. Tá aí no disco da Biscoito Fino, tá, essa música tá aí. Vamos pra telinha. Billy, você ficou conhecido por essa expressão vaca de presépio. Como é que foi isso? Conta pra gente. Você já observou nos presépios que existem em todo o Brasil, em toda parte, tem sempre uma vaquinha de celulóide ou de plástico que tem aquele movimentozinho assim, né? De cabeça, né? Natural, né? Só faz assim, né? E vaca de presépio é tudo aquilo que concorda, né? Faz assim com a cabeça, dando sim. E esse termo eu fiz uma adaptação às coisas da vida em relação ao comportamento de uma pessoa e outra pessoa, né? Isso é que eu disse, você concorda com tudo, não importa o que aconteça, que nem vaca de presépio vai balançando a cabeça. Né? Isso não quer dizer, a expressão é uma expressão natural que já existia, eu apenas segurei e botei na música. Bom, Billy, nós vamos dar uma paradinha, mas não sai daí que a gente volta já com Vida Vivida. Estamos de volta com o último bloco da nossa entrevista com essa figura maravilhosa que é o Billy Blanco. Billy, algumas pessoas datam o nascimento da Bossa Nova de 1958, final de 50, e o seu LP Sinfonia do Rio de Janeiro já pode ser considerado Bossa Nova, né? Que é bem antes dessa data. Bem antes dessa data de bem 54. Antes, mas já era uma modificação, já era uma transição da música brasileira para uma coisa mais atual, mais, vamos dizer, mais limpa em termos de letra e em termos de música. Não havia mais aquela letra aboleirada, nem aquela música tangada. Era uma música mais leve e uma letra mais poética, mais expressiva. Já fazíamos isso, Tom e eu, não só nos nossos acordes, que o Silvio Caldas, nosso amigo, criticava muito. Como vão os acordes? Como vão aqueles acordes? Porque nossos acordes eram diferentes do que se fazia naquela ocasião. Então nós já éramos bossa nova antes de entrar o termo bossa nova, modificando o panorama da música brasileira naquela época. Então a Sinfonia do Rio de Janeiro foi um passo, vamos dizer, agressivo, foi um passo audacioso dentro da música que Tom e eu fizemos e por ali começou a mudança. Como é que surgiu a ideia desse trabalho? Do Sinfonia? Ah, isso foi uma coisa interessante. Eu estava na rua, numa lotação, empolgado com o Rio, não havia muito tempo que eu tinha chegado aqui, e achava tudo magnífico. E tive essa ideia dentro do lotação, em letra e música. Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar. Rio de Janeiro, a montanha, o sol, o mar. Um detalhezinho. Eu disse, eu vou esquecer esse troço. Eu não sabia escrever nada de música ainda. Saltei na primeira esquina, entrei no boteco, peguei o telefone, toquei pro Tom, disse, Tom, escreve aí. Ele escreve o quê? Eu digo, pega a pauta. Aí eu soletrei para ele. Ele, o que é isso? Eu disse, põe a letra em cima. Rio de Janeiro, que eu sempre hei de amar. Ele botou. E aí? A mesma frase com Rio de Janeiro, a montanha, o sol, o mar.
Aí, que troço é esse? Aí eu disse, eu já vou para aí. Desliguei, peguei outra lotação, fui para Ipanema, para casa deles. Então eu estou com essa ideia, fazer uma coisa como fez o Mel Tormé, que fez a Suite California. Vamos fazer a Sinfonia do Rio de Janeiro, cantando algumas coisas da ocasião aqui. Isso, aquilo, usando esse tema como ligação. De, pô, que ideia boa. E sentamos e começamos a fazer ali mesmo. A Tereza trazendo café, trazendo cerveja e a gente escrevendo. Levamos uns 3 meses e acabamos. Por falar em Tereza, a música Tereza da Praia... Tem nada a ver com Tereza nenhuma. Essa Tereza existiu na sua vida? Nada. Tereza da Praia foi um jingle. Um jingle, porque o Dick Farney disse, Billy, façam uma música para eu cantar com o Lúcio no mesmo disco, para mostrar que os timbres são diferentes, que nós somos amigos e que ninguém imita ninguém. Então... Pode cantar um pedacinho dessa música? Oh, Lúcio, arranjei novo amor no Leblon, que corpo bonito, que pele morena, e amor de pequena mar é tão bom, tão bom. Ó, Dick, ela tem o nariz levantado, os olhos bem verdes, bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado. É a minha Tereza da Praia, se ela é tua é minha também. O verão passou todo comigo, o inverno pergunta com quem. Billy, olha só, eu tenho aqui em mãos uma letra sua que é recente, chamada Maktub Bagdá, e atualmente nós ouvimos notícias de morte de soldados e até de civis lá, que é triste. E eu queria que você contasse como saiu essa letra e até cantasse ela pra gente. Certa madrugada, estava na sala com a televisão que pegava melhor na sala, 2h15 da manhã. E estava acontecendo, que estava passando na TV a queda de Bagdá, né? Bagdá bombardeada, aquela coisa linda, antiga. Uma cidade fundada no século VIII, né? Se acabando ali, né? Crianças morrendo, cenas de crianças trucidadas naquela coisa. E aí eu comecei a escrever esse poema que está aqui. Chorando e escrevendo, né? Dá só uma palhinha rápida. Bagdá, Bagdá, século VIII da história, viveu seu mundo de glória. Nasceu na Mesopotâmia, morreu na guerra da infâmia, que nem poupou a infância. Trocou o belo da história por uma falsa vitória, pelo poder da ganância. Isso cantado fica bonito, viu? Bagdá, Bagdá, minha oração sem tapete, vai ao céu sem minarete, pedindo ao sol cada tarde, que o Deus de todos te guarde. Se o que está feito, Maktub por Alá, e verás sempre em meu peito, choro por ti, Bagdá. Muito lindo. Isso tocado e cantado fica lindo. Para quem quiser a obra de Billy Blanco, com esse livro contém histórias, partituras, letras. Aí só tem 110 letras. Dessas tem a historinha. Bom, esse foi o Vida Vivida de hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou. Billy, obrigado mesmo pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas gostaríamos de fazer mais programas sobre a sua história. Perfeito. Estarei sempre às ordens. Bom, esse foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie e-mail para tvuniversidade@universidade.edu. Quero agradecer as pessoas que participaram fazendo perguntas. E você, Billy, muitíssimo obrigado pela presença. Sim, eu é que agradeço, inclusive, a oportunidade de mandar um recado aos seus ouvintes e a quantos puderem me escutar. Haja o que houver, não parem de cantar. Depois desse recado, pessoal, até o próximo Vida Vivida. Tchau. Ei, moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dance a noite inteira, mas dance direito. Tá bem, moço, olha o vexame, moço, o ambiente exige respeito. Pelos estatutos da nossa gafieira, dance a noite inteira, mas dance direito.